Você cuida da sua saúde mental? Não? Como assim? Segue o bloco falando um pouco sobre o papo cabeça entre o aluno Arthur Bessa e a psicóloga Bárbara Andrade. Trate de cuidar da sua saúde mental, hein? Oi pessoal, nosso quadro do Papo Cabeça de hoje estaremos com o tema Cuidando com a Mente. Vamos entrevistar ela que é psicóloga, Bárbara Xavier, que ela é especialista em saúde da família e comunidade, facilitadora em desenvolvimento comunitário, facilitadora de biodança e informação, clínica com olhar gestáltico e artista. Oi Bárbara. E aí, Arthur? Olá, todo mundo. É um gosto, né, trazer esse tema, que é um tema tão caro, né, assim, para a gente estar trabalhando, principalmente em tempos de pandemia, onde a gente sente que a valorização da vida, né, em alguns percalços, né, em alguns termos anda sendo desvalorizada. Então, cuidar da nossa mente necessariamente é o cuidado com a vida da gente, né? Cuidar com essa capacidade, essa potência que é ser humano, que é estar vivo, né? Sentir prazer em estar vivo, se sentir alegre em viver. E tudo isso perpassa muito a prática psicológica, como também a arte, né? Então, eu parto desse lugar, dessa costura entre a psicologia e a arte, porque eu acredito que é um diálogo que é muito potente, né? Tanto para a gente poder fazer desabrochar aquilo que é potente e vivo dentro da gente, como também para a gente poder levar uma mensagem, né? E criar instrumentos que gerem essa potência, né? Afinal, a função do psicólogo é exatamente essa, a função dos psicólogos é ajudar a instrumentalizar o ser humano a encontrar, acessar essa potência, esse lugar que é vivo dentro da gente. Então, sinto que esse tema é, além de importante, super relevante para o momento atual que a gente está vivendo. Bárbara, como a pandemia prejudicou a saúde mental da população em geral? Cara, Arthur, a pandemia, ela foi uma faca de dois gumes para a saúde mental, eu vejo dessa maneira. Ao passo que ela tirou as pessoas do lugar comum, né? Muita gente experienciou o descontrole. A gente vive numa sociedade em que as regras, elas são impostas de uma maneira muito vertical, né? Então, dificilmente existe uma tendência, né? Existe uma predisposição a que a gente se escute e consiga compreender nosso próprio ritmo. A ansiedade, muitas vezes, é quando a gente não consegue dialogar esse ritmo interior com o ritmo que é externo, um ritmo que a sociedade impõe para a gente, né? Então, ao passo que a pandemia, ao colocar todo mundo dentro de um local de isolamento, né, assim, evitando aglomerações, a gente entrou mais em contato consigo. Então, às vezes, coisas que no nosso trabalho, que na nossa cotidianidade, que seguia de uma maneira, assim, apertada, trazendo muitas vezes a dificuldade de entrar em contato com necessidades que são nossas, a gente precisou fazer isso. E a gente precisou fazer isso de uma maneira muito rápida, sem uma preparação, né? Então, se muita gente com picos de ansiedade, muita gente com picos de depressão, muita gente conseguindo finalmente compreender o que é saúde mental. Por isso que eu acho que é uma faca de dois gumes, porque hoje em dia a saúde mental também está sendo mais valorizada, porque a gente passou a se perceber melhor no mundo, né? Quando a gente sai do convívio social e fica conosco ou com o nosso núcleo mais próximo, a gente já passa a colocar uma lente de aumento em micro-relações que muitas vezes a correria do dia a dia fazia com que a gente não visse. E aí chegou a psicologia como uma grande força, né, para poder ajudar a orientar, ou pelo menos ajudar com que as pessoas compreendam que é necessário se escutar. E a gente trabalha com a arte da escuta. Então, quando a gente escuta o outro necessariamente compreende, né, assim, ele evoca uma fala com mais sentido. Então, eu penso que a saúde mental, ela foi, de certa maneira, até beneficiada, porque a gente passou a entender melhor qual é o valor dela, porque você, como estudante de psicologia, sabe muito bem que existem muitos estigmas, né, sobre o cuidado com a saúde da nossa mente. A gente está no mês de setembro, né? E a gente tem a campanha do Setembro Amarelo. Como é que está acontecendo a campanha do Setembro Amarelo nesse momento? A campanha Setembro Amarelo, ela tem início em 2015, né? Ela tem esse formato padrão, que é a adoção de uma cor, né? Que é o amarelo. Normalmente, os profissionais de saúde usam um lacinho, né? Um lacinho amarelo no peito para poder simbolizar, né? De que é uma época, né? Conscientizar de que é uma época de cuidado com a saúde. E eu acredito que ela é necessária como nunca. Agora, né? A gente está vivendo um período de pandemia onde a gente observa que existe uma espécie de banalização da vida.
muitas mortes, né, e poucas políticas públicas ou ações de enfrentamento a uma situação como essa. Então, cada vez mais a gente precisa se conscientizar, né, enquanto ser cidadão, enquanto dentro do meu grupo, dentro das minhas relações, de que cuidar da vida é uma coisa importante. O Rolando Toro, que é o grande teórico da biodança, ele parte de um princípio, que é o princípio biocêntrico, é o colocar a vida no centro, né? Então, como é que as minhas escolhas, como é que o meu caminhar, como é que a minha maneira de ser reflete esse princípio? Entende? Então, eu penso que mais do que nunca, esse olhar é muito necessário. Ele é muito caro a gente, né? E hoje, que é o dia 10, que é o dia, né? O dia de combate ao suicídio, mais do que nunca a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre como a vida é importante, né? Não só uma vida enfim, que a gente vai vivendo no automático sem saber, mais uma vida com sentido, né? Qual é meu propósito? Por que é que eu estou vivo? Qual é a minha função no mundo? São perguntas que são muito importantes para que a gente possa fazer essa caminhada de uma maneira legal. Certo. E quais os cuidados que devemos tomar com a saúde mental diante desse período? Bem, a nossa saúde mental, ela tem parte desse pressuposto que é uma habilidade, né? Assim, sentir prazer pela vida é uma habilidade que a gente exercita. Então, o silenciar, o meditar, o aprender a se ouvir, compreender os nossos ritmos, né? Às vezes a gente pensa que existem coisas que são poucas, né? Que são, isso é uma besteira, mas uma respiração consciente, ela pode ter um impacto extremamente positivo na vida das pessoas, né? Então, eu estou escolhendo fazer isso de uma maneira consciente. E é claro, a busca, né, por uma atenção especializada também é uma coisa que a gente não pode, é insubstituível. É o cuidado da gente mesmo, né? Quando a gente se despedaça, a gente precisa encontrar um lugar onde a gente possa se reintegrar, né, e se descobrir novamente, porque ser humano é isso, é uma eterna busca, a gente está o tempo todo se buscando. Então, talvez tomar também consciência disso, né, desse processo, possa ser uma estratégia legal para cuidar da saúde da gente. Mas, nesse momento, se eu pudesse sintetizar em uma palavra, seria a calma. Como é que eu posso nutrir a calma dentro do meu dia a dia, né? Como é que eu posso permanecer em paz, apesar das flutuações que o cotidiano me oferece? De uma maneira sintética, eu acredito que seria isso. Bom, vamos encerrando o nosso papo cabeça de hoje. Eu queria agradecer a presença da Bárbara. Bárbara, muito obrigado por esse momento. Eu que agradeço. E lembre-se, pessoal, cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. Beijos e abraços.